isso aí, então nós voltamos e a Marisa vai nos dar a dica. Você aí em casa que curtiu esse papo de jardinagem, mesmo porque um verde dá toda uma alegria, traz oxigênio novo para nós. Você tem dúvidas? Como é que é, Marisa? Eu agora estou curiosa, vamos supor que assim eu fosse. Eu estou curiosa, eu quero fazer uma obra com você. Eu venho ao seu escritório. Como é que é o primeiro passo e o final? A Multiflora, ela está nas redes sociais, né? Então nós temos contato, muito contato pelo Facebook. Tá? Então as pessoas se dirigem, perguntam, ou telefonam diretamente ou vêm aqui na loja. Então, o que está precisando? Eu estou precisando de um jardim, eu já peço as primeiras informações, aí eu marco uma visita, vou até o local do jardim, faço um primeiro levantamento do que está precisando ali, daí nessa visita eu já observo o sol, posição de sol, condição de vento, se a casa tem crianças, tem animais de estimação, para tentar trazer ali todas as informações que eu preciso para poder elaborar um pré-orçamento. Então, a partir desse pré-orçamento, que nada mais é do que eu já e numa conversa, né, anterior das plantas, eu dou algumas sugestões, as pessoas os clientes já vão dizendo mais ou menos o que gostam, então eu já preparo um pré-orçamento. Esse pré-orçamento preparado, aprovado, eu faço então a parte de ou uma planta baixa, ou um 3D, que aí é o meu quadro de técnicos que preparam, né, uma apresentação do projeto, né? E aprovado, nós marcamos, agendamos, isso é uma coisa um pouquinho difícil, porque nós temos assim, uma agenda um pouco carregada, porque o jardim é uma coisa muito dinâmica. Se você está começando a fazer, daí você chove, você tem que parar, ou estoura um cano. Não é uma coisa exata que você fala, não, começo hoje e termino amanhã. Gente, não dá. Então, é meio complicado. Mas eu já deixo uma agenda. E a grama é chata de colocar também? Tudo tem um procedimento, né? Que a última coisa que nós vamos colocar é a grama. É a última coisa do jardim, a grama, a gente já sai, já deixa prontinho. Mas até o plantio da grama são passos, né, que a gente dá aí e que às vezes não são tão rápidos, nem quanto o cliente gostaria, nem quanto nós também gostaríamos. Então tem uma agenda e eu tenho que seguir essa agenda, né? E depois, então é isso, é o cliente aqui na loja, uma visita, ou quantas forem necessárias, porque às vezes a gente pega a obra, que nessa obra de Jundiaí eu tive que me deslocar 2, 3 vezes antes de iniciar, porque você tem o acompanhamento, olha, hoje eu vou passar sistema elétrico, então eu tenho que estar junto, porque eu tenho que ver onde está, como é que vai ser. Gente, é uma coisa... Caminham juntas. Caminham juntas. Mas depois que está aqui, daí faz o jardim, eu faço 3 visitas técnicas e depois o jardim fica... Lindo, critério, gente, né? Fica lindo, mas tem que cuidar. Então, deixa já fazer essa parte aí também. Um jardim não é colocado artificial ali bonitinho. Aí fica bonitinho, mas não tem vida, gente, não tem viço, não viceja. Então, um jardim precisa de manutenção. Como é que é isso, Marisa? Aí cada casa vai ter a sua, ou você vai dar o aparato, a sustentação necessária, como é que é? Então, o que acontece muito, né? Então, acontece muito de eu ter uma equipe de funcionários, né? E esses funcionários, eles vão aprendendo e, de repente, eles querem fazer carreira solo. Isso é muito comum, muito comum. E como sempre tivemos um bom aproveitamento, aí, tanto profissional quanto de amizade, eu vou passando os jardins para manutenção para essas... Esse pessoal que passou por aqui, aprendeu com a Marisa e que seguir. O staff dela está por Avaré tudo. Está por aí. Então eu tenho 4, 5 ex-funcionários que têm essa dedicação hoje com bastante cliente. E assim, eu tenho até orgulho em falar, porque eu venho de uma família de professores. Eu acho que a gente está aqui para ensinar e também aprender, mas é muito gratificante você ver um menino que começa com você com 14 anos, como eu tive vários aqui, e hoje homens, né, formados, com família, com uma profissão, abraçaram uma profissão e são reconhecidos, né? Então a manutenção, normalmente eu passo para ele. Algumas manutenções eu faço com a minha equipe, tá? Ou por uma afinidade muito grande com o cliente, ele exige. Então eu tenho já um pessoal que faz também manutenção. Mas o grosso da minha atuação é em implantação de jardins, né?
fazia muita manutenção, agora eu faço mais implantação. Mas eu tenho algumas ainda que são Marisa, fiéis. então, mas você sabe que você com esse feeling todo, fazendo para os particulares, né? Vamos supor que na nossa cidade, nós temos parques, lugares coletivos, temos um rio, até no programa da Celi, nós comentamos sobre um lugar apenas, o Jardim Japonês, estar bonito, e do lado do Espaço Sofia também. E se acontecesse a mesma situação ao longo do rio, para que seja uma atração turística, um lugar de bem-estar para Avaré e para o turismo? O que você acha, Marisa? O que precisaria? Então, Camila, eu vou lhe falar de um sonho, vou dizer até um sonho de consumo, assim, né? O que seria a coroação de uma carreira aí que eu já venho há anos. Nós temos um rio, um riachinho que corta a cidade, que é o Ribeirão Lajeado, e ele, buscando a história de Avaré, ele ali na proximidade do Horto, do começo do século passado, ele já foi utilizado até como raia para remo. Olha isso. Sabe? Então eu fico imaginando que devia ser uma água muito limpa, uma vazão muito maior do que a que temos hoje, né? E qual cidade hoje pode contar com um horto como o que nós temos, que provavelmente vai sair a municipalização dele antes que ele se deteriore, porque existia aí uma possibilidade dele, toda aquela área maravilhosa, ser destinada a particular para erigirem um condomínio de moradias lá. Meu Deus do céu, isso então, uma heresia. Se não erigirem, é uma heresia. Então, hoje, com essa possibilidade da municipalização, né, nós temos que juntar esforços para levar o nosso conhecimento para melhorar e para todo mundo poder utilizar esse tesouro que nós temos ali. E esse ribeirão, ele corta a cidade, mas ele poderia ser melhor utilizado, vamos dizer assim. Nós temos a Praça Japonesa, nós temos o Espaço Sofia, nós temos lá o desembocadouro lá do Horto, que toda essa faixa ela poderia ser urbanizada e ser transformada num parque municipal. Então, nós temos o pessoal que gosta de fazer caminhada ali na avenida, onde está Edu Vale, né? E tem um risco de se andar no meio dos carros. Então, tivesse um auxílio do poder público, das empresas, de transformar aquele espaço num centro de convivência, num parque municipal, acho que teria um aproveitamento imenso para toda a cidade, né? Não só como qualidade de vida, mas também para trazer turistas. E digo mais ainda, porque daria para fazer, porque aqui, percorrendo aqui a paralela, que é a nossa SP 255, nós temos um outro riacho, que é tão bonito quanto aquele lá, o Lajeado. Que ele começa, aqui tem as minas aqui eu não vou saber o nome ali agora, perto aqui do Bizungão, perto do Ceasa ali, eu não vou saber o nome. A Celi, no programa dela, ela falou que muitas empresas que estão ali ao lado, perto do rio, elas se predispuseram a ajudar. Bizunguinha, sabe? Qual? O Dr. Cláudio. Isso, porque ali é tudo que está ao lado, não é? Você concorda? É tudo ao lado, tá paralela ali a Edu Vale ali. Exatamente. E esse aqui também. Então, daria para ter uma continuação, chegaria ali onde tem a casa da Calca, né? Aqui. Isso, a dona Calca. Viraria aqui e continuaria em direção ao trevo aqui de Arandu. E na sua visão, colocaria grama? Não, a primeira coisa, vamos ser práticos, não adianta só quimera, né? A primeira coisa é pedir para o poder público a limpeza. Isso, teria que, aí tem que fazer um projeto, Camila, é uma coisa um pouco mais complicada. É complicado, porque é bem complicado. Não, porque, por exemplo, você não pode gramar, né? Você vai ter que buscar toda a legislação ambiental do que pode ser feito. Você vai ter que fazer um histórico da... E você politizada, junto a quem se requereria isto? Então, ontem, até por sinal, ontem estive na sessão da Câmara e teve um projeto, foi discutido um projeto de lei de autoria de um vereador para se utilizar
que o particular, que as pessoas possam utilizar as áreas verdes do município como lazer e como para essas próprias pessoas fazerem suas praças. Então, por exemplo, eu tenho um terreno, eu tenho uma pracinha perto de casa, mas ela está lá abandonada, o poder público não está conseguindo fazer a manutenção, fazer a implantação de um projeto. As pessoas se juntariam em um comitê, como está dizendo a lei, no mínimo de 4 pessoas, e fariam um projetinho para aquela praça e elas iriam implantar uma praça lá, né? Eu vejo muito satisfatoriamente essa ideia. Mas o brasileiro, ele é egoísta, ele não reivindicaria aquele quinhão como dessas 4 pessoas, esse petit comitê que o fez? Então, aí, por isso que o projeto ele tem que ser melhor. Esse é um pequeno projeto, mas eu acho que teria que ser uma coisa maior, porque nós vamos esbarrar em algumas coisas. Por exemplo, o Largo São João, ele tem um projeto paisagístico muito bonito, o original, tanto a Praça da Matriz também, é maravilhoso o projeto original deles, e são jardins tombados. Então, uma lei dessa, você tem que prever que ela, se ele está tombado pelo patrimônio histórico, ele não pode sofrer interferência sem haver as recomendações, os critérios técnicos, né? Então, é uma lei que assim, ela pode ser o start para coisas que já estão acontecendo e que precisam ser aprimoradas. Tá. Então, é muito comum você andar na periferia de Avaré, nos bairros, e você perceber pequenos lotes sendo cultivados por moradores. Então, com feijão guandu, com mandioca, com batata. A pessoa, ela cansou de pedir para o poder público limpar, e ela mesma toma a iniciativa de ir lá e limpar. Então, eu acho que esse projeto do Flávio Zandolá, ele vai muito nesse sentido, tá? E aí, o que eu acho mais importante nisso tudo? Que eu acho que, assim, se nós quisermos fazer a diferença, se nós quisermos a coisa diferente, ela vai partir de nós, vai partir da coletividade. Então, a coletividade associada, então você criar uma associação de bairro, e essa associação, ela buscar essas áreas, e transformar as áreas num ambiente coletivo, de uso coletivo, eu acho que muda muito a cabeça do brasileiro. Porque daí ele vai ver que ele está fazendo alguma coisa em benefício da população. Então ele vai ali, ele vai praticar a horticultura, vai praticar o paisagismo, e as pessoas vão ver que isso está sendo cuidado, a cidade está sendo abraçada. Que eu acho que é isso que faz. É muito bacana. A e diferença. assim, que me lembrou demais, né? Bem flagrante. Tem um lugar que eu passo sempre, que Be Quiet, obviamente que não vou falar, porque tenho medo até do poder público ir lá e fazer alguma coisa, que é um pedaço público que faz fronteira com um particular. O que ele fez? Ele está ali cultivando de tudo. Eu e Marcia, a gente passa, a gente fala assim, nossa, que coisa mais linda. E como é que ninguém veio ainda intervir e tirar isso aí? Eu nem vou falar onde, obviamente, porque é bonito de ver. E a gente tem medo de que o poder público vá lá e tire a criatura da... Então, porque legalmente isso é errado. Apesar dele estar fazendo tudo, que está transformando, dele, né? ele é errado. Ele é errado. Por quê? Porque toda ação que você fizer numa área pública, ela tem que estar formalizada. Exatamente. E ela tem que estar aprovada. Então, E reverter para o bem comum e não só da família, né? Então, acho que é nessa iniciativa que o poder público tem que interferir. Então, esse projeto de lei, ele tem que abarcar essa pessoa, porque essa pessoa ela está com disposição, ela não cercou para ela, né? Ela está cuidando de uma área para a comunidade. Exatamente, não cercou. Né? Então, então, apesar dela não estar formalizada, ela está ilegal, ela está fazendo um benefício de reversão para as pessoas, para a população. Então, isso daí tem que estar bem caracterizado para você não desanimar atos desse tipo. Se, por exemplo, chegar a fiscalização lá, e com certeza chega, e fala que isso não pode. Isso é um projeto só desse vereador que você ouviu essa semana, né? Isso. Então, tomara que se formalize, né? Então, a lei foi aprovada, mas assim, nada impede que se façam aditivos a ela, né? Então, por exemplo, essa questão de mexer numa área que está tombada, muito me preocupa. Porque não só a praça, ela tem árvores, ela tem canteiros, mas ela tem bancos. Então, nós tivemos há pouco tempo atrás, quer dizer, não tão pouco tempo assim, mas
uma tentativa de retirar os bancos das praças que contam a história da cidade. Não, acho aquilo lindo. No Largo São Benedito, por exemplo. Tem a sorveteria lá. Isso é contar a história da cidade. Então você não pode chegar lá e tirar, né? Nem o poder público, nem os munícipes. Isso tem que ser cuidado, preservado, estimulado. Eu acho que, por exemplo, faltam nas nossas áreas públicas, nas nossas praças, elas estão muito mal cuidadas. Falta esse entendimento de que a praça é um local público que tem que ser abraçado, ele serve para atividades de lazer, atividades culturais, atividades políticas, esportivas, e a cidade tem que ter o cuidado com essas praças, né? Então a praça conta muito sobre a cidade, né? A história da cidade. Partindo da premissa que o particular hoje em dia realmente está egoísta, ele pensa no jardim dele, na casa dele, mas ele acaba no piloto automático da vida, ele passa pelas ruas, vê uma grande praça, mas ele não pensa que ele tem que cuidar daquilo lá, não é, Marisa? Infelizmente que é isso. E acho que também todo esse acesso que a gente tem à tecnologia acabou fazendo com que as pessoas se voltem mais a si mesmas, né? Então, elas ficam muito dentro de casa, dentro do seu ambiente, e não vai curtir a praça, né? Então, a praça é uma coisa deliciosa, Você tem que ir à praça, né? Em São Paulo tem alguns projetos nesse sentido. A questão de você trazer o Wi-Fi gratuito nas praças é uma forma de você estimular as pessoas de irem para lá. Não ficar só no seu núcleo, sozinho. Isso. Não é nem no núcleo, porque às vezes a família, cada um está no seu quarto, no seu dispositivo. E conversando entre eles através do iPhone. Que vergonha, isso eu nem conto, mas é verdade. Não, é verdade, né? Não tem, a gente não consegue, então, escapar disso. Na tecnologia, ela veio para nos auxiliar, né? Então, nós temos que estimular o uso, mas também com práticas que tragam, né, a uma questão aí mais lúdica, né? Eu acho que tem que voltar a ocupar as praças e tudo, né? E é isso aí, Marisa. Como você gostaria de finalizar o nosso programa, hein? A sua conversa com o povo junto comigo. Bom, primeiramente eu queria agradecer a população de Avaré, que sempre nos abraçou, né, a empresa. A gente tem uma receptividade muito grande de todos, fiz grandes amigos aqui através dessa empresa, e eu acho que nós podemos fazer um pouco mais, né? E nesse sentido eu falo das questões aí do plano social mesmo, né? Então eu coloco à disposição a estrutura da Multiflora, o meu conhecimento dos meus irmãos, para as entidades que hoje acolhem menores em situações de risco. Olha que bacana, gente. Eu gostaria de ensinar, né, a essas crianças, a esses jovens, o quanto é importante você ter, primeiro, alguém que te auxilie, né, que te indique por uma formação. Alguém que se preocupou com você, né? Isso, uma formação profissional, uma formação mais humanitária. Então, eu gostaria de ser esse canal, né? Então, eu me coloco à disposição para esse jovem aprender uma profissão, né? Ele vem aqui, o que precisa? Precisamos fazer uma parceria, e ela tem que ser formalizada e tem que ser legal, para, por exemplo, como estagiários. Então, eu posso oferecer, esse mês eu consigo oferecer 3 vagas para a entidade X. Mês que vem eu ofereço mais 3 para a entidade Y. E nisso eu vou sentindo com esses jovens, né, aqueles que têm aptidão, e que em pouco tempo consegue aí ter uma formação que possa, quando de 18 anos, caminhar sozinho. E Marisa, onde essas pessoas se dirigirão? Então, aqui eu acho Multiflora, como é que é? O contato pode ser comigo mesmo, né? As entidades. Então, eu tenho muitos amigos na colônia, tenho o Bom Samaritano, eu estou num trabalho conjunto aqui com a PAI, né? A PAI está precisando da nossa força, então é até um chamamento que eu faço à população de Avaré. E outras também que acolhem os menores, à disposição. Vamos ensinar a meninada a pegar uma enxadinha, pôr a mão na massa. Gente. É gostoso, a gente tira toda aquela energia da meninada para uma coisa boa, né? E que
futuramente está rendendo aí para eles uma profissão, né? E se pensar no ganha-pão. futuro, é pensar no próximo, é ter gentileza de alma e de coração. Marisa, você tem de sobra isso, viu? Eu agradeço muito você ter recebido a minha produção aqui, viu? Obrigada, é sempre um prazer. A Marisa não para um minuto, ela é um azogue e ela parou sentadinha aqui meia hora para conversar com vocês, conosco. Consegui ficar. Muito obrigada por tudo, viu? Imagina, Camila. Muito é um obrigada. Prazer. E é isso aí, meus amores, e assim finalizamos o nosso programa. Um forte abraço, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau, tchau. Do Vale TV, informação é tudo.